Acabou a bateria, acredita? Voltamos. Boa, boa. Eu tava esperando salvar outra parte lá no IG. Ah, show. E, mas O, e aí? o Hélio, assim, para a gente explicar para a galera um pouquinho mais dessas conexões, né, quando a gente estuda neurociência e felicidade, e quando os filósofos estudam felicidade, os filósofos estudam por meio de pensamentos abstratos, né? Tentando levar para as coisas do dia a dia. E a gente já citou vários aqui, vai continuar citando, porque são maravilhosos, né? Cada um do seu jeito. Mas quando a gente pensa em neurociência, tem, além das regiões corticais, que a gente falou, a gente tem que pensar em neurotransmissores, como a gente falou antes do, do break aí. E aí eu queria dar um exemplo que eu acho muito legal, cara. Olha que loucura, né? Os cientistas estudaram dois tipos de rato, o arganaz do campo e o arganaz montanhês. Eles pegaram esses dois tipos de rato e viram o seguinte, olha que legal. Fizeram experiência com machos e fêmeas. E eles viram que o arganaz do campo ele é monogâmico e ele tem a tendência de ficar mais com a fêmea. Então, uma experiência, eles pegaram dois ratinhos, o macho e a fêmea, botaram eles para transar lá, e aí depois pegaram a fêmea, colocaram num local, e pegaram uma outra fêmea que eles nunca tinham visto e colocaram num local separado. Os arganazes do campo procuraram a fêmea que eles tinham acabado de transar. E os arganazes montanheses procuraram, tanto que fazia, ou a fêmea que ele tinha transado, ou a outra. Eles, por que então que os do campo são primos, tá? São ratos primos. Por que o do campo é mais monogâmico e da montanha é poligâmico? Ele não é promíscuo. Aí sabe o que eles viram, cara, que interessante? A fêmea, quando transava, ela liberava mais ocitocina e o núcleo accumbens, o acumbente, tinha mais receptores de ocitocina do que o comum, do que o normal. Ali, no sistema de recompensa, lembra? A gente falou, né? Núcleo acumbente. E o rato, o arganaz montanhês, tinha pouco receptor de ocitocina, a fêmea, no núcleo acumbente. Ou seja, ela não criava relação com o parceiro. Em relação ao macho, o macho tinha, que era monogâmico, tinha mais receptores de vasopressina no núcleo acumbente, no sistema de recompensa. E o macho, arganaz montanhês, tinha menos. Então, eles viram o seguinte, olha que interessante, cara. Os animais, eles fizeram isso com vários animais, ratos diferentes, camundongos, enfim. E viram o seguinte, o sentido de ficar junto, um casal, de ter mais essa cumplicidade, dependia do número de receptores, da quantidade de receptores de ocitocina na fêmea e de vasopressina no macho. E aí, mesmo que eles não... Isso tinha a ver com quando eles transavam, né? Como o sexo aumenta essa disponibilidade de ocitocina e de vasopressina no sistema de recompensa. Aí eles viram o seguinte, mesmo sem o sexo, quando eles injetavam diretamente no cérebro mais ocitocina para a fêmea e mais vasopressina para o macho, eles ficavam juntos depois. Ou seja, o que aproximava ali era um neurotransmissor no sistema de recompensa. Olha que doido isso, cara. Então, assim, Mas talvez tenha relacionado à função da memória, né, cara? isso. E aí isso tem a ver dali para o córtex pré-frontal, para a formação hipocampal e memória. Mas tem a ver com a quantidade disponível de Do neurotransmissor. ocitocina e vasopressina. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem hormônios e neurotransmissores que estão relacionados à felicidade, né?
ocitocina, que é esse hormônio relacionado ao abraço, à relação mãe e filho, ao carinho que a gente faz entre amigos, quando a gente se encontra, se abraça. Pô, eu, você, Abraão, Paulo, a gente tem aquela coisa bacana, né? A gente libera ocitocina pra caramba. Endorfina é um hormônio do prazer também, porque quando a gente faz muita atividade física, a gente libera endorfina. Dopamina, serotonina, vários neurotransmissores estão relacionados a prazer e o mais importante, todos eles são... A gente pode treinar a ter mais. Então, Exato. quem faz exercício físico é mais feliz. Tem comprovação científica disso, bicho. Olha que legal. Quem faz exercício físico é mais feliz. Quem tem uma dieta... O Ikigai diz o seguinte, você deve comer só 80% da tua saciedade. Você nunca deve terminar uma refeição com o bucho cheio. Porque o japonês come pouco, né, cara? O japonês come pouco, de uma forma geral. Eles dizem que isso é importante. E a gente sabe da relação do sistema digestivo com o cérebro, né? Inclusive em relação à serotonina. Olha que loucura. Então, assim, tem várias coisas que fazem bem ao cérebro que a gente sabe que podem ajudar a felicidade. Tipo, como eu falei, exercício físico, uma boa dieta, meditar, ser curioso, desafiar o cérebro o tempo todo. Não tem coisa melhor. Assim, você falou, né, da tua sensação no começo da quarentena. Cara, eu tive uma reação completamente inversa. Assim, se o Palmiro estiver aí, ele vai lembrar disso. Palmiro e o Jorge, os meus sócios lá da Cirta, ficaram desesperados. Caramba, vai fechar a clínica, a gente vai perder não sei quantos pacientes, e agora? E tal, Paraná. E eu sou o cérebro otimista. Tem comprovação científica também que as pessoas otimistas elas vivem mais e vivem com mais qualidade, porque o cérebro gosta disso. Tem estudos mostrando isso, que quando você pensa, tem atitudes positivas, você controla mais o córtex cingulado anterior. E você controla um circuito chamado córtex pré-frontal, órbito frontal, né, com o cingulado anterior. Então você consegue, né, se controlar melhor. E eu cresço na adversidade, porque eu gosto disso. Quanto mais difícil a situação, mais eu gosto. Quanto mais complicado o negócio, mais eu fico curioso. E aí eu comecei a me reinventar. Você viu que eu não fazia nada disso que eu estou fazendo no Instagram e tal. Comecei a fazer Instagram, fiz canal Tá no muito YouTube, legal, cara. fiz canal no YouTube, comecei a fazer... E aí comecei a estudar mais ainda filosofia. E comecei, minha filha está aí me assistindo, ela sabe disso. E eu adoro... Eu queria que você falasse sobre isso. Eu adoro quando você fala que no colégio as crianças são que nem quadrúpedes, né? Elas ficam sentadas lá, não exploram o ambiente. Então, por que eu estou falando isso? Porque o colégio deveria ensinar o que a gente tenta ensinar para os nossos filhos. O mais importante no colégio, na minha opinião, na faculdade, é você mostrar isso. Eu chamo a minha filha, ó, vem assistir os vídeos de filosofia comigo, vem aprender aqui, vamos ver o Pedro Calabres, vamos ver aqui o que Sócrates dizia, o que Platão dizia, vamos falar um pouquinho de estoicismo, vamos falar um pouquinho sobre Nietzsche. Se você ensina aos seus filhos o pensar, o raciocinar, esse vai ser o verdadeiro controle emocional da vida. Esse é o exercício da felicidade, né? É mostrar, ó, cara, tá acontecendo isso tudo. O mundo todo vai se ferrar, mas eu tenho força para lutar contra isso tudo. E é bonito crescer na diversidade. Aí vem da minha filosofia do Karatê, né? O Karatê te mostra isso o tempo todo, né? Tá ali presente. Quando eu dei o meu curso no Japão, o primeiro curso, só para passar a bola para você, que eu estou falando muito. Não, vai lá, tá lindo. Meu primeiro curso no Japão, cara, assim, quando eu dou curso fora, eu não ganho nem tanto quanto eu ganho aqui dentro do Brasil. Eu ganho menos. Mas as experiências que eu tenho lá fora me fazem, assim, crescer muito como pessoa. Então, eu já fui para o Japão, para a Coreia, para a Índia, para a Croácia, para a Polônia, para vários países. Meu primeiro curso no Japão, eles perguntaram assim, professor, o que você quer fazer depois do curso? Eu falei assim, eu quero fazer duas coisas. Eu quero fazer uma cerimônia do chá, quero participar de uma cerimônia do chá, que tem a ver com Zen budismo, que é uma filosofia que eu amo. E eu quero ir numa aula de karatê do Japan Karate Association, que é a meca do karatê.
Beleza. Por que eu estou te contando isso? Você vai entender essas duas experiências, aí eu passo a bola para você. Eu faço karatê desde os 14 anos de idade. Então eu queria ir na Meca do karatê, era o meu sonho. Né? Caralho. Cara, eu fui lá, comprei um kimono japonês, comprei a minha faixa preta japonesa. Fui para lá. Fui com eu e o meu tradutor, porque eu dou o curso em inglês e o cara traduz do inglês para o japonês. Né? Chegamos lá na JK, fiz uma inscrição antes, né, online, para treinar com os mestres lá e tal. Era uma turma de estrangeiros. Fui treinar com os caras. Cheguei lá, troquei meu kimono, estava tendo uma aula antes, né? Falei, pô, vou sentar aqui para ver isso, né, cara? Aí sentei assim, né, nessa posição, peguei o meu celular e comecei a filmar. E assim, com o meu nível de felicidade lá na casa do cacete, né, cara? Eu tava no Japão, no karatê, que é o meu esporte, uma das minhas filosofias de vida. Beleza. Cara, deu 2 minutos. O mestre que estava dando aula parou a aula, veio na minha direção, fez assim. Que porra é essa? Não entendi nada. Aí eu perguntei pro meu tradutor, what's going on? Aí ele coçou a cabeça, falou assim para mim, o mestre está pedindo para você não filmar. Eu falei, claro, tranquilo. E a segunda coisa, ele falou, sente numa posição digna. Para ele, cara, era uma falta de respeito enorme. Eu passei. Nossa. Cara, aquilo bateu no meu córtex pré-frontal, cara. Me inibiu completamente. Aí eu sentei... A sua bênula travou a área ventral tegmentar. Putz, a minha amígdala disparou. Aí eu fiz, sentei. E aí eu entendi, cara, que... Óbvio, né? Que assim, a coisa cultural da felicidade é muito legal, né, cara? No Japão, você tem que ter essa etiqueta. Você não pode sentar de uma maneira assim, deselegante. Para eles, isso é dignidade, é postura, é tudo. Eu cheguei para cumprimentar uma das organizadoras do curso, dei 2 beijinhos, a mulher quase infartou. Porque você não beija ninguém no Japão, o cumprimento é só assim, né? Pô? Beleza. Aí me levaram na cerimônia do chá. Só para passar a bola contigo. A cerimônia do chá é você vivenciar o eu experiencial. Aquilo que a gente falou de eu experiencial e eu projetivo. Cerimônia do chá serve para você viver o presente ali. O cara, é uma cerimônia linda, cara. A pessoa te serve chá com cada detalhe. A cor da xícara, o cheiro, o biscoito que vem acompanhado. É para você viver o momento. O Zen budismo. Né? Então, assim, só para dizer que a felicidade tem a ver com hormônio, tem a ver com cérebro, tem a ver com cultura, tem a ver com gente. Eu adoro gente, cara. Exatamente. Não, exatamente. E eu acho que se você for avaliar, por exemplo, cada contribuição das pessoas que falaram de felicidade, você vai ver que tudo que a gente fala de felicidade encontra essas dimensões. Por exemplo, quando você vai nos céticos, eu adoro a felicidade nos céticos, a gente não falou a felicidade dos céticos. A felicidade dos céticos está relacionado a você não se guardar a nenhuma forma de certeza. Exatamente. O cético, a felicidade do cético, vem em você perceber a impermanência das verdades. Legal. E você saber que tudo pode ser colocado em dúvida, até mesmo aquelas suas crenças mais arraigadas e mais enraizadas, né? Esse é um princípio de felicidade interessante que está na forma como a gente pensa a felicidade. A felicidade do cínico. A felicidade do cínico está relacionada a abrir mão das coisas, cara. Você pode ser feliz com qualquer coisa. Né? Basta o seu estado mental, o seu estado espiritual. Você pode abrir mão de todos os luxos e ser mais feliz do que aqueles que não abrem mão dos luxos. Né? Exatamente. Aquela ideia de que o dinheiro não traz felicidade está um pouco relacionada à perspectiva da felicidade entre os cínicos. Você vai ver a felicidade em Sócrates. Os cínicos falavam isso, mas aquela coisa do eu experimental e o eu projetivo, nessa corrente de pensamento, o dinheiro traz felicidade se você vive só o eu projetivo. Se você vive pensando nas suas conquistas e nos seus objetivos. Mas se você vive o eu experiencial... Você já viu aquele estudo que a felicidade é uma curva em U? Eles viram o seguinte, eles testaram, perguntaram a jovens dos 18 anos em diante e aos velhos,
todas as faixas etárias, né? Se as pessoas eram felizes. E a curva da felicidade em U. O que significa isso? Quando você tem 18, 19, 20 anos, você é feliz pra caramba. Por quê? Porque você está ali curtindo a vida com teus amigos, tem um eu experimental funcionando a toda, né? Você não tem muita preocupação, beleza. E você tem um eu projetivo. Caramba, eu vou me formar, vou ter dinheiro, vou ser o máximo. Aí você vai, continuando a sua vida, você vai conquistando as coisas. Você vai conquistando as coisas, o ser humano é muito assim, né? Você vai conquistando assim, cara, e agora? Pô, e agora? E aí, quando chega na fase dos 40, 50 anos, você está lá embaixo na curva. Você fala assim, pô, já conquistei tanta coisa. Aí as pessoas que pensam só nisso que você falou, que o Sinistro falava muito bem, as pessoas que pensam no ter, no projetivo, aí elas se deprimem e ficam mal. E aí, quando a curva vai subindo de novo, os mais velhos, vai passando de 50, 60, 70, eles vão ficando mais felizes. Porque eles vão deixando de ficar projetando tanto a felicidade no futuro e vão começando a entender que eles têm que viver. Alguém escreveu aí que eu não vi, que é exatamente isso aqui, ó, que é a continuação. Ishigo, Ishie, que é a continuação do Ikigai. Ichigo, Ichie significa o seguinte: este momento não voltará nunca mais. A água do rio jamais corre da mesma forma, né? E aí a vida se torna uma experiência diária. Aí são o que os budistas falam exatamente. Você evita o sofrimento porque você vive o presente. Você vive a atarexia. A atarexia é justamente o que os históricos diziam. É a ausência da perturbação. Isso é atarexia. Não tem perturbação. Porque eu estou vivendo aqui. O passado, as pessoas vivem no passado, vivem remoendo as suas angústias, as suas brigas, as suas relações frustradas e tal. E outros vivem no futuro pensando sempre, cara, eu vou ser feliz quando eu conseguir isso. Eu vou ser feliz quando eu atingir aquilo. E esquecem, bicho, que isso aqui é felicidade. É o perigo da felicidade platônica, né? A felicidade teleológica, a felicidade que você está o tempo inteiro para alcançar e não necessariamente você consegue realizar, né? A felicidade do Zen Budismo eu acho que é uma felicidade maravilhosa, porque guarda essa ideia de que você deve abrir mão de qualquer coisa que não seja o presente, pura e simplesmente, né? É o presente, é a relação de afinidade, a relação de filia com o presente que faz você conseguir desenvolver a felicidade, né? Rapaz, É a frase clássica, né, cara? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. É isso. Assim, e outra coisa bacana a gente dizer é o seguinte, né, o Ed, eu acho isso muito legal. A felicidade não significa que você não possa ficar triste, que você não possa ficar ferrado, que você não possa chegar e dizer assim, cara, hoje eu não estou legal. Não, isso também faz parte da felicidade. Também faz parte. Isso vai te fazer crescer. Por isso que eu acho a filosofia budista tão bonita e tão estudada, né? E com tanta relação, o budismo, o estoicismo e a neurociência nesse sentido. Porque é a impermanência das coisas, né, cara? É você entender que pô, hoje eu estou bem. Marco Aurélio dizia isso, né? Você acordará amanhã e você encontrará um tolo, um ignorante, um assaltante. Alguém vai querer ferrar o teu dia, bicho. Mas você não pode controlar isso. Entendeu? E a maneira como você se comporta é que vai dizer, ok, eu vou deixar isso me perturbar ou não. Exatamente. Marco Aurélio tem uma frase fantástica, né? Você é feliz de acordo com a qualidade dos seus pensamentos. E aí eu aprendi, quando eu fiz o curso de Mindfulness, de meditação de atenção plena, que eu adoro, que Mindfulness não é só meditar, né? É viver o Mindfulness, né? É viver o dia a dia curtindo o presente. O Vitor Friari, que foi quem me deu o curso, falou uma frase que eu nunca mais esqueci, cara. Porque a gente, com a mania da ciência o tempo todo na cabeça, a gente começa a pensar assim, então nós somos os nossos pensamentos. Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Não, nós devemos ser os observadores dos nossos pensamentos. Olha isso. Eu não sou o que eu penso. Quando você acorda na meditação, quando você desperta, você começa a entender
que você é um observador do seu pensamento. Porque o seu pensamento pode te destruir, né? Por exemplo, eu posso te mandar uma mensagem e você não olhar naquele momento. Falei, pô, que sacanagem, pô, Edmur tá Tá evitando, né? me evitando, tá me desprestigiando. Poxa, que chato, tô mandando mensagem e não me respondeu. Não, você não me respondeu porque você estava atendendo, porque você estava ocupado, porque você até viu e depois não se lembrou. Enfim, o meu pensamento começou a... Aí eu libero mais cortisol, aí eu começo a ter outras regiões de preocupação no meu córtex, né? E a ansiedade vem, aí vem área septal. Se a gente for falar de ansiedade, tem outras áreas para a gente falar. E a gente começa a liberar uma série de neurotransmissores e ativação de áreas corticais que as pessoas com dor crônica têm, né? E as pessoas que vivem presas ao passado e ao futuro também têm, né? Porque quem vive preso no passado é depressão, quem vive preso ao futuro é ansiedade. É justamente isso, elas são presas aos pensamentos. E as pessoas não entendem que os pensamentos é que levam ao estado emocional de tristeza, de ansiedade, de frustração, de vaidade e de várias outras coisas. Aí quando você tem um pensamento, em vez de você manifestar essa emoção, e o teu sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, começarem a responder, você pensa assim, você começa a observar o teu pensamento. Por que eu estou pensando isso? Isso faz sentido? Isso faz sentido? Da onde começou, né? Qual foi o incentivador? Qual foi a circunstância incentivadora desse pensamento? Exatamente. É a forma de se distanciar para poder se desvincular, exatamente essa ideia de nós não somos os nossos pensamentos, então vamos nos desvincular deles, né? Exatamente. É uma prática. Você falou duas coisas que eu acho que é interessante, uma delas que eu acho que é muito importante, a gente estava falando da aceitação, é da ideia de que a felicidade não pressupõe a falta de tristeza, né? Isso. A felicidade é a aceitação, inclusive, da tristeza. Você viu aquele filme Divertidamente? Não, isso não. Cara, assiste Divertidamente, Vicente. É legal? Mas é demais, eu não quero ficar dando spoiler, assim, mas só para dizer, esse filme é uma animação da Pixar, cara, uma brincadeira, mas maravilhosa, para quem gosta de neurociência, maravilhosa, a história de uma menina que está nascendo e aí aparece a cabeça dela como um centro de comando, e aí os sentimentos, né? Então você tem a felicidade, que faz parte do comando, aí você tem a tristeza, a raiva, o nojinho e o medo. Ah, que legal, cara. Cara, é legal demais. Aí vai mostrando o papel de cada uma nas experiências, desde o neném até a adolescência, né? Que maneiro, que maneiro. Não, ele vai mostrando assim, a tristeza tomando conta, né? Porque aquele U que você falou, ele trabalha um pouquinho na adolescência, só que mostra o pico, que é a criança andando toddler, não quer nem saber se vai cair com o nariz no chão, ela quer andar, ela tá vendo os pais andando, ela quer se meter para andar. É muita felicidade. E ela chega na adolescência, onde a tristeza começa a aparecer com um pouco mais de regularidade, ela não consegue lidar com aquela tristeza, e a felicidade começa a arrumar treta com a tristeza dentro do cérebro, até que ela entende a importância da tristeza. Cara, é muito legal a ideia do filme, né? Cara, e foi assim, um filme absolutamente... eu vi com meus filhos, cara, absolutamente sem nenhum tipo de expectativa. Expectativa lá embaixo, a quantidade de dopamina que eu liberei foi gigante. E foi talvez uma das maiores reflexões que eu fiz a partir da importância da tristeza, né, cara? Então eu gosto da ideia do Zen Budismo de que felicidade você encontra com a presença, com a aceitação das coisas que vêm. Porque não tem maneira melhor de transformar aquilo que a gente tem e que a gente percebe que teleologicamente pode ser melhor, do que aceitar para entender. E aí, no entendimento, saber qual o primeiro pequeno passo que eu posso dar para a transformação dessa situação, né? É muito legal esse filme, bicho. Muito interessante. Você sabe que tem terapias hoje em dia que falam sobre a terapia da aceitação, né? O próprio pessoal do Mindfulness fala sobre isso, né? Eu vou assistir esse filme. Minha filha apareceu aqui dizendo que adora esse filme. Vou assistir. É maravilhoso, cara. Aquele que você me aconselhou naquele dia, eu assisti e adorei, cara. Qual foi o filme? Aquele que você falou da menina que o mundo acabou e ela foi criada por um robô. I Am Mother.
Cara, muito É maneiro. incrível, né? Muito maneiro. A mensagem atrás daquele filme é fantástica, bicho. Fantástica. Agora, é legal isso, né, cara? Como a gente interpreta a felicidade de coisas assim distintas. Por exemplo, quando eu assisti O Poço, eu fiquei louco pelo filme, eu adorei o filme. Sim, eu fiquei falando no Poço uma semana, pelas interpretações e tal. Quantas e quantas pessoas falaram, Vicente, você é louco, como é que você gostou daquele filme? Cara, mas O Poço, como Parasita, são dois filmes de uma crítica social tão bonita, cara, pra gente entender como o ser humano que não pensa em felicidade, não pensa em compaixão, não pensa... aquilo mostra o que é o podre do ser humano, de uma forma geral. Né? E o que você falou da aceitação, Nietzsche falava sobre isso, né? O amor ao fati, né? O amor ao destino, a aceitação do destino. Eu entendi isso quando eu estive na Índia. Eu fiquei horas conversando com o meu aluno lá. O Palmeiras está dizendo que odiou o Poço. Depois a gente vai conversar Odiou o Poço. Palmeiras, a gente vai conversar sobre o Poço. Eu adorei. Vamos marcar junto, eu, você e Palmeiras tomando vinho. Porra, vamos marcar para conversar sobre o Poço e sobre Parasita. Para a gente viajar no negócio. Porque realmente são dois filmes de uma inteligência assim profunda, cara. Profunda. Bom, anyway, quando eu Eu estive na assisti, Índia, adorei. eu tive uma relação linda com a Índia, porque, cara, a Índia é uma coisa assim doida, Ed, doida. E eu fiquei assim um dia inteiro conversando com um cara que me convidou para dar o curso lá sobre a filosofia indiana. O casamento arranjado, o nível de aceitação deles para algumas coisas e de outras não. Os indianos são grandes fisioterapeutas, grandes cientistas, uma coisa assim fantástica. Mas que para algumas coisas eles aceitam um destino de uma maneira bonita. E aí, mas não são todos, é óbvio, né? Eu me lembro que no último dia de curso, um dos alunos, que era um professor indiano que morava na Arábia Saudita, mas estava lá na Índia fazendo curso comigo. Ele é indiano. Ele chegou no final, um cara super elegante, falou assim, professor, eu trouxe para você o livro dos Vedas, que você vai adorar, já que você gosta tanto de filosofia, de religiosidade, eu quero que você leia, porque a história dos Vedas é uma coisa linda. Aí eu falei, ótimo, pô, obrigado, maravilha. E aí do lado tinha um rapazinho que fez o curso também, rapazinho, uns caras de 30 anos, dos 30 anos, começou a rir, né? Beleza. Aí deu o coffee break, o cara falou assim, mestre, vamos sair à noite? Eu falei, vamos tomar uma cerveja? Não, beleza. Quando chegou a noite, ele falou assim, olha, eu vi que você recebeu o livro dos Vedas e eu te trouxe um outro livro. Quando eu olhei assim, falei, que isso? Kama Sutra. Aí eu pensei a rir, como é que é? Professor, onde tem o sagrado, tem o profano. Ah, que maravilha! Aí, bicho, a gente ficou conversando um tempão sobre isso, né? Isso é o ser humano, cara. Ser humano é isso, cara. A gente tem o sagrado e o profano dentro da gente o tempo todo, né? É bacana isso. E como você aprende com o ser humano dessa maneira? A aceitação, alguns que aceitam, outros... Cara, eu aprendo diariamente com meus pacientes. Cara, essa semana eu avalio um rapaz de 30 e poucos anos com paralisia facial periférica que chegou muito tocado, muito mexido, chorando de que o rosto dele estava torto. Eu entendo, é a coisa da compaixão. Mas eu expliquei para ele que ele ia ficar bem, que ele ia recuperar, que ficava tudo ok. Mas ele estava tão mexido com aquilo tudo que ele não conseguia escutar. Doutor, eu preciso operar. Eu falei, não tem nada de cirurgia. Doutor, eu preciso fazer... Calma, eu estou te explicando. Mas naquele momento ele não conseguia aceitar. Enquanto eu já recebi trocentos outros pacientes tetraplégicos, bem comprometidos, que chegávamos assim, não, aconteceu comigo, foi o destino, e é isso, vamos. Agora, existe um nível basal de felicidade, Edmor. Sabe o que a literatura mostra? Que não interessa se você ganhou na loteria ou se você ficou tetraplégico. Depois de um certo tempo, você volta para o seu nível basal de felicidade. Olha que loucura. Regressão à média, né? Regressão à média. Só que os que não voltam é porque ficam vivendo no eu projetivo, ou no passado,
ou no futuro. Mas aqueles que... Você sabe que a gente não falou, Vicente, mas isso que você está falando aí é a própria representação da felicidade em Aristóteles. Exatamente. Para Aristóteles, a gente está o tempo inteiro em busca da felicidade. E a busca da felicidade ela é natural, ela surge do equilíbrio. A gente tende ao repouso, e esse repouso é o estado de ataraxia, que se confunde com a felicidade em Aristóteles, né? Exatamente o que você falou. Fala mais de Aristóteles, cara. Eu adoro as ideias de Aristóteles, cara. O Aristóteles ele foi muito influenciado pela proposta da felicidade em Sócrates e em Platão também. Eu não sei, eu sou um grande estudioso de Aristóteles, não. Mas a ideia dessa felicidade, ela parte um pouco da ideia da felicidade socrática, da ideia da felicidade da virtude e da felicidade teleológica, né? Agora, parece que é uma coisa mais natural em Aristóteles, né? Que é essa ideia de que você tem flutuações do seu estado de humor, mas que tudo tende ao repouso. Isso não acontece só na ideia da felicidade, para Aristóteles acontece uma série, todas as dimensões a gente tende ao repouso. Até na música, a música clássica é a música dita com influência do pensamento aristotélico, porque os acordes, por exemplo, maior, é sempre o repouso, né? A música sempre termina e começa num acorde maior da tonalidade, no acorde tônico que a gente fala, né? Eles botam a tensão, mas a tensão sempre se resolve com uma tônica, né? Então, por exemplo, uma música em dó maior, ela vai até ter um sol 7 para dar uma tensão, às vezes vai ter até um si diminuto, mas ele sempre vai terminar em dó. Sim. Né? Dó maior, né? Para dar aquela sensação de acabou a música, né? Que é o que não acontece com a música contemporânea. A música contemporânea é mais fluida, né? A música contemporânea você não sabe quando é que é o começo, quando é que é o meio, quando é que é o final, porque ela não obedece a essa ideia que ela é da música, mas da influência aristotélica na música, né? O teatro é a mesma coisa. Você vai pegar o teatro aristotélico, ele é um teatro que sempre acaba, vai influenciar, por exemplo, o teatro hegeliano, sempre acaba no final feliz, né? Os Cavaleiros da Virtude acabam no final feliz, né? Essa mesma ideia. O romantismo, né? O mesmo romantismo vai acabar no final feliz. Ele tem a diferença do romantismo do classicismo é que no classicismo você tem uma coisa mais geométrica, ela não é tão perturbadora. No romantismo não, no romantismo antes ela vai pro repouso. No romantismo não, no romantismo antes de chegar no repouso, ela vai para tensões passionais, né, cara? Vai para tensões passionais. Agora, Vicente, a gente tá caminhando para encerrar a segunda. E eu tinha uma ideia, assim, da gente... Tudo que a gente falou, que, cara, sabe que eu tenho fascínio pelas deliberações e, ao mesmo tempo, eu tento buscar sempre qual é a âncora pragmática, qual é a âncora do presente, como é que eu posso pegar essas ideias que às vezes parecem devaneios, apesar de não serem, né? Como é que eu posso pegar e criar um encaminhamento a partir dessa ideia? A gente falou um pouco da ideia da felicidade, passando por vários pensamentos diferentes, de uma forma superficial, que é o que o tempo pode fazer. É também o que eu tenho capacidade de fazer, que eu não sou um grande estudioso assim, eu sou muito mais curioso que estudioso. Mas a gente percebeu que pegando essas ideias todas, no âmbito clínico, pensando não só nessa ideia filosófica da felicidade, ou nas ideias filosóficas da felicidade, né, da epistemologia da felicidade, vamos chamar assim, mas a gente também encontra amparo na neurociência. Então, falando dos circuitos de papéis, circuitos límbicos, né, mesolímbicos, das áreas que atravessam o sistema límbico, pegando córtex, né, telencéfalo, como que isso influencia, e aí pegar tudo isso e levar para o simples, na clínica, Vicente. Você que é um cara que tem uma experiência e você tem essa... Não é só experiência, não. Eu acho que você tem estudo e talento para fazer isso. Se você tivesse que falar para pessoas como nós, terapeutas, que estão atendendo outras pessoas, ou educadores, que vão educar outras pessoas, se você tivesse que falar uma coisa simples, que está associado a tudo isso que a gente falou, mas que seria assim, uma forma de pensar na relação terapêutica, na relação pedagógica. Que tipo de coisas que um terapeuta ou um educador deve olhar, e deve pensar e deve agir o mais simples possível para poder começar amanhã e que, de uma certa forma, fecha tudo isso que a gente conversou. Abordagem positiva. Para a gente fechar, para as pessoas entenderem o que é abordagem positiva,
Só rapidinho, Vicente. A gente tem que. Porque as pessoas pensam em abordagem positiva, mas muita gente olha de uma forma piegas para a abordagem positiva. Eu acho que tudo isso que a gente falou hoje, toda essa erudição que você demonstrou na filosofia, toda essa capacidade de compreender a neurociência, tudo que a gente já estuda de neurociência, eu acho que traz tranquilamente a ideia de que não é piegas você pensar positivamente, né? Tem uma finalidade, né? Então, a partir daí, fala sobre o que você ia falar. Então, abordagem positiva, pensando nisso tudo que a gente falou, significa escuta positiva. Alguém falou aqui, saber ouvir. Tem que saber ouvir o paciente. Deixa ele falar. Ele te mostra o caminho. Né? É mostrar que ele pode mobilizar as reservas dele. Ou seja, a gente pode buscar o potencial máximo naquela pessoa. Né? Que o que está acontecendo ali com ele está acontecendo, mas que ele tem que ser desafiado. A abordagem positiva mostra o seguinte: olha só, amigo, o seu problema existe, claro, mas você tem várias outras coisas que são muito boas e várias outras coisas que podem te ajudar a ser feliz. Porque o que eu penso assim, o que eu falei no começo, a gente estuda muito o sistema motor, mas eu me lembro que em 2001, cara, eu trouxe a Darcy Anford para o Brasil, eu e Mônica Silento, e a Darcy Anford, daquele livro Fisioterapia Neurológica, ela deu um curso, cara, que o tema foi Sistema Límbico, um outro sistema motor. Olha isso, bicho. 2001. Então, o que eu penso é assim, se você, como terapeuta, quer buscar o potencial máximo do seu paciente, desafie o seu paciente no limite dele, não há muito, não menos. Mostre que ele tem pontos positivos. Faça ele entender que o pensamento positivo, não no fato de ser otimista, positivo no sentido de, nossa, eu me vejo como um ser humano que tenho muitas qualidades, tenho defeitos e estou na vida para viver, para experimentar a vida o máximo possível. E aí o que eu digo para todo mundo, essa semana eu estava lá na outra clínica, atendendo uma paciente, do lado estava um assistente meu atendendo um senhor de 80 e poucos anos, com doença de Parkinson, só que ele é faixa preta de jiu-jitsu, assim, 3º grau, uma coisa assim. Eu estou vendo, eu atendendo a minha paciente, brincando, a minha paciente era uma médica, e esse meu assistente atendendo esse paciente calado, os dois calados. E o paciente assim, tá bom, já tá bom hoje, eu quero ir para casa, já tá bom. Eu estou escutando aquilo, aí daqui a pouco eu falei assim, querido, para minha paciente, espera só um pouquinho. Tá. Quando eu cheguei perto do meu paciente, eu falei assim, ô Sensei, e aí, como é que você está? O fulano, que é meu assistente, você sabia que ele é faixa preta de jiu-jitsu, que ele foi um grande lutador? Sensei, você já falou para ele da sua história, o eu projetivo, das suas conquistas? Cara, a postura dele fez assim, ó, Falei, Sensei, vamos fazer um exercício que tenha significado para você? Me mostra como é que você levava uma pessoa para o chão. Um exemplo. Cara, mudou o tratamento. Ele quis ficar mais. Ele quis não, olha, eu fazia isso e tal, no meu tempo. Então, cara, o sistema motor é muito pouco para gente. Muito pouco, não é nada. Entendeu? E assim, fisioterapeuta tem que gostar de gente, Ed. Fisioterapeuta tem que gostar de gente. Quando você está atendendo, você tem que ter um estado de flow. Você tem que deixar fluir. Nada mais importa. O celular não importa, a vida não importa. O que importa ali é você e o seu paciente, as histórias dele. Eu aprendo demais com os meus pacientes, cara. Aí, quando eu chamei o cara de Sensei e comecei a falar sobre jiu-jitsu, mudou, ele quis ficar mais. Eu falei, agora eu vou botar você na esteira. Porque eu quero te condicionar. Quem sabe a gente não faz um chão juntos? Beleza, agora sai da esteira. Vamos pro tatame ali? Beleza. Cara, mudou. Assim, então, o nosso atendimento, ele tem que ser voltado o tempo todo para ativação cortical global. Plena, total. Total, plena. Você tem que mergulhar naquela porra ali e dizer assim, meu irmão, eu tô aqui com você. A gente está junto. Eu não sei o que vai dar isso, mas a gente está junto, cara. Nesse momento, você é tudo para mim, eu sou tudo para você.
E aí as pessoas não entendem o sucesso, entendeu? O sucesso na profissão, ele vem de uma forma suave. Suave, porque você não trabalha porque você tem que trabalhar. Você trabalha porque eu tenho Ikigai. É o meu Ikigai. É isso mesmo. Eu acordo todos os dias e falo assim, caralho, aquele meu paciente com lesão de plexo, eu vou fazer isso com ele hoje, ele vai melhorar dessa forma. Então, aí quando eu vejo ele contrair um pouco mais, porra, meu irmão, inunda o meu cérebro de dopamina, de citocina, de vasopressina. Eu fico doido, caralho, eu vibro com ele. E aí eu chego em casa, porra, exausto, mas eu chego feliz pra caralho. Pra caralho, entendeu? É demais, né? Então é isso que eu falo para as pessoas. Façam da nossa profissão uma experiência única com as pessoas. Entendeu? Isso é lindo. Isso é... Nós somos da área de humanas, né, Vicente? Fala para mim. Exatamente. Nós somos da área de humanas. E vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que o robô vai substituir um fisioterapeuta? Não, eu nunca. O filme, I'm Mother, né? A Emadra. Mostra isso. Nunca vai. Sabe por que nunca? Por mais competente tecnicamente que ela seja, a felicidade ela não consegue desenvolver, né? Sabe por que nunca, Ed? Não tem algoritmo para isso, cara. Não tem. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com cultura. Eu quando dou aula na Coreia e no Japão, os caras gostam da minha aula porque eu levo uma coisa diferente deles. E eu gosto deles porque eles me mostram coisas diferentes. Entendeu? Eu me lembro que no primeiro curso lá, eu dei tanto gafe. O cara no chão, eu toquei o cara com o meu pé. Não, levanta aqui o tronco. Aí o cara falou, professor, não pode tocar ninguém com o pé. Eu falei, desculpa e tal. Aí eu fui e falei, fuck, no meio da aula. Professor, não pode falar palavrão. Não pode falar fuck. Aí eu fiz uma brincadeira diferente, de conotação sexual. Não, professor, olha só, aqui dentro. Eu falei, parou. Me dá uma lista aqui, porra. Me dá uma lista do que eu não posso fazer. Vou decorar essa porra, cara. Mas o que foi legal foi o seguinte. Você sabe que depois disso, cara, eu passei a controlar algumas coisas da minha aula aqui no Brasil, cara. Porque o meio termo é o ideal. Isso é que eu aprendi com os caras, cara. Eu aprendi com os caras e continuo aprendendo. A bonita noção de hierarquia, de beleza, de maestria. O mestre é tudo lá para eles, cara. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Entendeu? É lindo mesmo, cara. É demais. Ô, Vicente, deixa eu falar para você, cara. Eu, só de sacanagem, na nossa conversa, eu já não esperava nada menor, né? Mas eu botei a minha expectativa o mais alto possível. Eu falei assim, cara, vou dar uma sacaneada no Vicente, cara. Eu vou dar um desafio pro Vicente. Eu vou botar a minha expectativa lá no alto, porque para produzir dopamina, meu amigo, vai ter que ser um negócio muito especial. E eu vou te falar, cara, que a quantidade de dopamina no meu cérebro, assim, poucas vezes eu cheguei a essa quantidade, esse nível de felicidade de estar conversando com alguém, sobretudo numa situação dessa, que a gente não pode nem se abraçar e se pegar, que a gente, quando está conversando, fica se pegando o tempo inteiro, né? Uhum. Mas mesmo assim, tá sendo um prazer fabuloso, cara. Obrigado pela sua disponibilidade, do seu tempo, da sua sabedoria. Você sabe que você é um dos caras que eu mais gosto de conversar, né? Eu falo isso para todo mundo. Cara, conversar com o Edmur me desafia. Eu adoro o desafio. Cara, porque você é um cara de uma cultura imensa, que eu adoro. Você é um cara que viaja desde a anatomia até a filosofia. Você é um cara vibrante também. Você é da música como eu. Quando a gente se encontra para tocar violão, é dopamina para tudo, serotonina, tudo para tudo quanto é lado. Minúcleo cumbente para vai estourar esse negócio aqui. Vai estourar. E assim, estar com você me faz feliz. E é o conceito que os japoneses dizem, uma das coisas mais importantes para a felicidade é ter amigos, cara. É viver um grupo social em que as pessoas se... E eu tenho pessoas assim no meu... Eu sou um afortunado, cara. Eu sou um cara grato pela vida, porque o que eu tenho de amigos assim especiais que tocam o meu coração, e você é um deles, né, cara? E a gente já discutiu muito sobre política, sobre filosofia também, e assuntos assim quentes, maneiros, né? Mas assim, jamais o robô vai substituir o ser humano. Já não tem algoritmo.
Não tem, Não tem. aquele seu papo com o Rodrigão, que foi um barato sobre que vocês falaram do livro do Yuval, né? Ele gosta muito do Harari, né? Exatamente. Vocês falaram sobre inteligência artificial e tal. Eu concordo com algumas coisas que o Rodrigão falou, é claro, mas, meu amigo, o que você falou sobre intuição, o que você falou sobre amor, isso jamais o robô vai fazer. Olha só, o robô pode substituir várias áreas da medicina, mas a fisioterapia o robô não vai substituir nunca. Não tem como, cara. Sabe por quê? Porque o robô jamais vai ter abordagem positiva. O robô jamais vai buscar o potencial máximo de alguém. Ele jamais vai encontrar um algoritmo e vai dizer assim, opa, eu vou naquele nível ali, eu vou tocar um botãozinho ali e essa pessoa vai buscar o potencial máximo dela. Não vai. Ele não sabe. E às vezes a gente toca sem querer, né? Exatamente. Que maravilha. Você quer abrir para alguma pergunta? Olha o Paulinho falando aí, ó. Deixa eu ver. Eu não consigo acompanhar os comentários, cara. Eu fico tão concentrado na conversa que eu tenho muita dificuldade de começar a ler. Paulinho, você quer falar alguma coisa, Paulinho? Paulinho é um querido, cara. A gente encerrou o nosso ciclo, o primeiro ciclo de lives dessa quarentena. E essa quarentena foi muito legal, porque a gente acabou começando a fortalecer esses encontros, né, de conversa e tudo. Exatamente. Sabe o que foi legal? A gente começou a ver o trabalho um do outro, né, cara? Eu estou vendo lives maravilhosas, cara, aprendendo muito com os colegas, entendeu? Trocando bastante experiência. Né? Vamos para finalizar, Ed, dar algumas dicas de como ser feliz? A gente tem 9 minutos. Vamos dar algumas dicas de como ser feliz? São 9 que a gente tem? Eu estou achando que são 9 minutos, mas talvez tenha alguns minutinhos que eu estava salvando a primeira parte, né? Então a gente tem aí uns 10 minutinhos, talvez. Então, dicas de felicidade, de acordo com a neurociência e com a filosofia, para a gente finalizar? Vamos. A primeira coisa que eu acho que é importante falar, mesmo eu aceitando a sua brincadeira, a sua proposta, eu não estou falando de uma pessoa que sabe o que é felicidade ou que sabe o que é alegria, porque eu tenho vários momentos, como você falou, né? Mas eu vou dizer assim, o que eu faço quando eu penso que eu quero procurar felicidade. Sim. A primeira coisa é ficar aqui. Porque, Vicente, motivo para ser infeliz, ele está no pensamento. Mas na realidade, é claro que tem pessoas com realidades difíceis, a gente tem que considerar isso. Mas você, as pessoas que estão vendo aqui, que estão ouvindo, que estão assistindo, muito provavelmente, claro que a gente vai ter momentos na vida, mas o presente poucas vezes tira o motivo da felicidade. Falo presente mesmo, estou falando aqui, eu estou aqui, tem uma sala, o teto está impedindo que a chuva caia aqui dentro, a janela está impedindo que o vento frio entre, eu tenho água fresca, tenho comida na geladeira, eu tenho um violão que está aqui do meu lado, ele fica do meu lado o tempo inteiro, o meu passarinho está aqui do meu lado, eu adotei uma calopsita que eu achei na rua, estou achando o máximo, sabe? Então, as coisas que estão aqui não me deixam, não me dão motivos para ser infeliz. E a maior parte dos meus momentos, as coisas que estão naquele momento, não são as coisas que me levam para a infelicidade. Na maior parte das vezes que eu estou infeliz, a infelicidade ela não está presente. A infelicidade ela está numa lembrança ou num projeto de alguma coisa que pode acontecer e dar errado. Não é o projetivo. Então a primeira coisa que eu faço para tentar adormecer, sedar os meus momentos ruins, são ficar aqui. Fica aqui. Sente o que está aqui, curte o que você está fazendo, que aí é uma maneira que você tem de criar um sistema de saliência que compita, tá certo? Que compita com o sistema de saliência relacionado à tristeza daquele momento, à infelicidade, ou a pensamentos catastróficos, né? Talvez essa seja a primeira. Ishigo, Ishie. Aí. A segunda é, estando no presente, perceber à distância aquilo que na teleologia pode te levar
aquela felicidade que o pensamento te tirou na hora. Pensar grande, pensar longe, se esse pensamento não está gerando angústia naquele momento. E no momento em que você pensar longe, você pensar quais são as pequenas coisas que passo a passo vão me levar mais perto desse lugar que eu acho que está lá longe, que eu queria estar. E aí eu penso, eu quebro, que a gente chama, quando a gente estuda o movimento, em educativos, né? Vai estudar circo, vai estudar capoeira, os educativos. Eu quero fazer uma bananeira. Então eu vou fazer o educativo para a bananeira. Eu levanto um pé, depois eu levanto o outro, depois eu faço uma vela, depois eu faço uma bananeira com apoio de cabeça, faço bananeira na parede, faço os educativos. Então eu estabeleço, eu acho que se eu fizer isso eu chego mais perto. E eu faço isso que está dentro das minhas possibilidades, mas que já me desafia um pouco, aquilo que você falou. Quando eu realizo, eu fico feliz e chego mais próximo daquela. Isso. Então, assim, talvez seja a segunda. A primeira é estar aqui. A segunda é me distanciar da minha meta para tentar identificar que educativos eu posso realizar. Então, quais são as pequenas coisinhas que vão me dar alegria, que vão me deixar mais próximo dessa grande coisa que ali naquele momento eu não posso fazer. Perfeito. E a terceira coisa, aceitar que o seu primeiro pensamento pode não dar certo. Exatamente. E que você vai dar um passo para trás. E que nesse passo para trás você vai fazer a mesma coisa, se distanciar, refletir para poder ver qual passo você deveria ter dado ali para você poder dar essa tentativa e erro, né? O Paulo Freire fala uma coisa muito legal, ele divide o indivíduo. O Paulo Freire, poucas pessoas sabem disso, eu gosto sempre de falar que o termo conscientização, essa palavra, não existia no dicionário brasileiro até Paulo Freire escrever. Legal. Ela foi uma proposta de alguém que eu sempre esqueço, acho que é Celso, qualquer coisa, um professor que era da equipe do Paulo Freire, e o Paulo Freire se apropriou dessa expressão, dando crédito ao professor, mas ele que desenvolve a ideia da conscientização. E ele fala que a conscientização é um processo de evolução da consciência intransitiva para a consciência transitiva crítica. A consciência intransitiva é a consciência daquelas pessoas que acham que a vida é daquele jeito, que não acham que a vida pode transformar, que andam para saciar vontades mundanas, momentâneas. Está com fome, come, está com sede, bebe, por aí vai. Vive no sistema de recompensa só. Só, mas dessas recompensas imediatas, né, do prazer imediato, quase que hedonista. E aí ele diz que a consciência transitiva é daqueles indivíduos que percebem que a vida pode mudar. E esse indivíduo, essa consciência é dividida em dois tipos. A consciência transitiva ingênua e a crítica. A ingênua é aquela que terceiriza a transformação. Então, aquele sujeito que vai no fisioterapeuta, me diz o exercício que tem que fazer, vai no médico, me diz o remédio que eu tenho que tomar, vota no político para ele resolver um problema. É aquele cara que está sempre vida, né? Terceirizando as responsabilidades das transformações, né? E o indivíduo de consciência crítica é aquele que percebe que o problema que ele enxerga está no olhar que ele projeta. É ele que vê aquilo. Ele é responsável pelo problema. E como ele é responsável pelo problema, ele é responsável pela resolução. Mas ele não tem que resolver o problema, ele tem que amar o processo de resolução. Porque o processo de resolução é você acertar e você errar. E você aprender com os erros e aprender com os acertos. Então é uma afinidade pelo processo, não pelo produto final. É o amor pelo trajetória e não para onde você vai chegar, né? Então essa seria talvez a terceira dica. A primeira é estar no presente. A segunda é escolher pequenas metas, submetas da grande meta para você poder sempre estar realizando desafios, estar conquistando, sempre estar conquistando, pequenas conquistas para a grande conquista mais para frente. E ter amor não pela conquista, mas pelo conquistar. Não pela conquista em si, mas pelo ato de buscar a conquista. E incluindo os seus erros e seus acertos. Né? Bacana, lindo, cara. Lindo. E você? Lindo. E você? Como é que você pensa assim? Você já me facilitou muito. Você falou do eu experiencial, que é o tudo, que eu acredito muito na ideia do Zen budismo, na ideia do estoicismo. De você estar no presente, de você controlar o que você pode controlar, o que você não pode controlar, ok? E assim, eu vou dar dicas que o cérebro gosta. O cérebro gosta de exercício, então exercício é fundamental para a felicidade. O cérebro gosta de curiosidade, ser curioso, querer saber cada vez mais. Por isso que a filosofia é linda, né? O amor à sabedoria é isso.
É você querer saber cada vez mais, não para alimentar o teu ego, mas porque é bom você saber cada vez mais, você enfim, vai para outro universo, né? Esse outro cara aqui que eu adoro, que é o Eckhart Tolle, né? Fala muito sobre isso. Uma das coisas mais lindas da felicidade é você se desapegar do seu ego. É você... O cérebro não gosta de muito ego, porque no ego está essa projeção toda de muito passado, muito futuro, né? É você se perdoar. É se perdoar. Olha, eu já fiz merda mesmo e eu me perdoo, cara. E perdoo as pessoas que fizeram merda comigo também. É você não se cobrar tanto. O cérebro não gosta disso. As pessoas pessimistas, elas vivem menos. Tem trabalhos mostrando sobre isso. Ter atitudes positivas e atitudes generosas fazem teu cérebro viver mais feliz. Então, exercício físico, boa alimentação, bons pensamentos, atitude positiva, viver no presente, ter boas relações de amizade, amigos, família, pessoas que te fazem bem, isso é fundamental. Ensinar o que você gosta, buscar o seu Ikigai, o que te faz você acordar todos os dias, né? O cérebro espiritual é fantástico. Você pode fazer isso com... você pode exercitar o teu cérebro meditando, orando, buscando malhar o teu cérebro como você malha o seu corpo, né? Isso é uma outra dica, né? Medite todos os dias. Preste atenção no que você está fazendo a cada momento. Seja inteiro o que você faz. Se jogue as suas paixões, mas de forma controlada, para ter o que o Epicuro sempre falou. O prazer é importante, mas é um prazer controlado, né? Não se desespere com a tristeza, com as coisas ruins. Queira isso para que você se torne isso uma coisa melhor, né? Mobilize a tua... eu tenho de um lado aqui, mobilização de reservas, mobilize reserves, e tenho do outro lado, Ikigai. Olha que legal! Escrevi Ikigai aqui, e aqui é samurai. A filosofia samurai é outra filosofia que norteia minha vida. O Bushido, a arte dos samurais, é uma coisa linda, cara. Os samurais eram poetas, eram escritores, eram homens finos, que tinham um caráter, assim, muito bonito, né? Quer dizer, eu acho que o ser humano tem que encontrar esse Ikigai. Quando você encontra o seu Ikigai, o que te faz acordar todos os dias, cara, é impossível você vibrar na negatividade e na infelicidade. Entendeu? Quando você encontra pessoas que têm esse Ikigai, isso é outra coisa que eu aconselho para todo mundo. Seja leve. Não tem coisa pior do que você estar com gente que não é leve, né, cara? Aquela pessoa que ó céu, ó nuvem. Isso é ruim, né? O cérebro não gosta disso. E eu aconselho que as pessoas... tem tanta coisa boa no YouTube. Leiam Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Nossos Filho. brasileiros, cara. Clóvis de Barros Filho, que eu adoro, cara. Porra. Lucelena. Tem tanta gente boa para você aprender no YouTube, ler livros maravilhosos sobre esses caras. Os filósofos antigos que a gente citou aqui, que são vários. Criem hábito de leitura. Leiam, assim, lê todos os dias, a qualquer momento, a qualquer instante. É gostoso demais, né, cara? E, cara, eu acho que o que norteia a vida da gente, na minha opinião, para finalizar, é você ter a certeza de que você é feliz quando você faz os outros felizes. E aí a nossa profissão é campeã nisso, bicho. Campeã, cara. Campeã, cara. Campeã. Eu vou te dizer, nada me dá mais felicidade do que ver o olho brilhando de alguém que conquistou do meu lado, cara. Exatamente. Exatamente. Temos 20 segundos. Vou usar esses 20 segundos para declarar publicamente meu amor a você, meu mestre. Eu amo você, Vicente. Você é um amigão, cara. Eu te amo, eu te amo. Vamos fazer outra dessa. Adorei. Foi um sucesso. Quando você quiser, a hora que você quiser, e vamos tocar viola junto. Tá? Vamos embora.